Olá, amigos do canal Astrofoto, prontos para mais um vídeo? Hoje nós vamos ver sobre o alinhamento polar. Como fazer ele de um jeito fácil. O alinhamento polar é essencial para a astrofotografia. Se você não fizer ele ou fizer no chute, pode até ser que acerte, mas é muito mais demorado. Então, vamos ver na prática como fazer, com dois métodos. Vamos primeiro usar uma DSLR conectada no telescópio e no próximo, na sequência, veremos como fazer pelo programa PHD, que também será assunto de um próximo vídeo. Então, vamos para a prática? Muito bem, então. Para começar a fazer o alinhamento polar, aqui está a montagem, apontado para o Polo Sul já, né? Primeiro passo é alinhar o azimuth. Como a gente vai fazer isso? Vamos fazer o seguinte. Vamos girar a montagem para que o eixo de contrapesos fique na horizontal. Certinho. Destrava o eixo de declinação. Aqui está o telescópio na vertical. E desloque em direção ao norte o mesmo valor que você vai encontrar na sua latitude, que é a distância que você fica do Equador. Eu, no caso, fico a menos 29 graus do Equador. Então, eu vou inclinar para o norte, o telescópio 29 graus. No meu caso, seria mais ou menos isso. Certo? Vamos ver aqui. O eixo de contrapesos na horizontal. E o telescópio apontado. Quantos graus você fica em relação ao Equador para o norte? Se você tem uma declinação, uma latitude, por exemplo, de 10 graus sul, vai apontar o telescópio 10 graus para o norte em relação à horizontal. Por exemplo, aqui é a horizontal, a vertical, aliás, né? Se você tem 10 graus ao sul do Equador, você apontaria uns 10 graus. Ou se você fica a 20 graus ao sul do Equador, 20 graus. No meu caso é 29, bem aproximado, certo? Próximo passo é fazer a etapa fotográfica. Então, vamos lá. Para alinhar o azimuth, vamos fazer o seguinte. Como explicado anteriormente, o método é fazer um frame de 5 segundos sem mexer no controle, fazer apertar o botão de avanço em direção ao oeste por 15 segundos, mais ou menos, e o resto do tempo apertar o botão que faça parar a movimentação da montagem, que pare de seguir o céu, ou que avance para o leste em uma velocidade baixa, por exemplo, 0,5 vezes a velocidade sideral ou uma vez. Então vamos lá. Como eu uso o PicGoTo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar fazer um frame aqui no apt de 30 segundos com ISO 1600. Vou apagar aqui os dados anteriores, né?
e durante 5 segundos eu não vou mexer em nada no controle. Depois eu vou fazer, depois do segundo, quinto segundo, lá pelo até o 15 ou 17, eu vou apertar o botão que move para o oeste. E depois, até os 30 segundos, o que move para o leste. E vamos ver o resultado. Vamos lá. Chegando no 5, aperta o oeste. Chegando no 17, aperta o leste. E é só esperar sair o frame. Terminou a exposição com C aqui, solta o botão. E esse é o resultado. Ele vai formar um pequeno V, certo? O objetivo é fazer um frame, ver a abertura desse V, fazer um ajuste na montagem, pequeno de cada vez, porque é bem sensível isso. Fazer outro frame de 30 segundos, por exemplo, né? Como a gente acabou de fazer, e ver se o ângulo do V abriu ou fechou. Se o ângulo abriu, o ajuste que você fez foi para o lado errado. Tem que ajustar para o outro lado. Por exemplo, você fez um frame e deu esse V aqui. Você foi lá, ajustou a montagem, digamos, para a direita um pouquinho, fez outro frame e o V abriu. Em vez de ficar assim ou menor, mais agudo, ele abriu mais assim. Então, foi para o lado errado. O que você vai fazer? Vai mover para o lado oposto ao que você moveu. Se ele começou a fechar o V, fez um ângulo menor, então quer dizer que está na direção certa. Vai lá, faz uma movimentação na montagem, outro frame. Vê se o ângulo está fechando, faz outro frame, ajusta e faz outro frame. Até virar, até que essas duas linhas se sobreponham. Então, vamos lá. Eu vou fazer um pequeno ajuste lá na montagem e vamos fazer outro frame. Vamos fazer então aqui mais um ajuste. Como está bem aberto ainda o V, vou fazer um ajuste um pouco mais grosseiro. Acho que assim tá bom. Vamos fazer outro frame. Pronto. Montagem movida. Vamos fazer outro frame. Chega nos 5 segundos. Aperta o oeste. Chegando no 16, 17, leste, até o final. Terminando a exposição, solta. Me parece que fechou um pouco. Vamos comparar. Vamos lá para a última imagem. Acho que sim, a luz do observatório assim. Vamos medir aqui usando o mouse mesmo. Aqui da estrela, que é o ponto, o motivo de ter feito 5 segundos é para criar esse ponto inicial aqui, onde é que fica a estrela. Então vamos medir aqui. Ele tem mais ou menos uma seta do mouse, uma seta e meia. Vamos ver na seguinte imagem. Já tem uma seta, ele já diminuiu metade do tamanho do ângulo que estava antes. Então a gente está no caminho certo. Vamos fazer outro pequeno ajuste e outra exposição. Vamos lá. Vamos fazer então aqui mais um ajuste. Como está bem aberto ainda o V, vou fazer um ajuste um pouco mais grosseiro. Acho que assim tá bom. Vamos fazer outro frame.
Feito o ajuste na montagem, vamos novamente. Frame, aos 5 segundos, começa a mover para o oeste. E depois vamos para o leste. O ângulo está uma seta do mouse, vamos ver agora. Já está uns 2/3 do... 3/4, digamos, da seta do mouse. Está fechando, ó. A diferença aqui no começo, ângulo bem aberto, certo? E a atual que a gente está fazendo já está fechando o ângulo. Então vamos continuar fazendo ajustes e frames, ajustes e frames. Vamos lá. Então vamos ajustar novamente. Vamos ver se assim está suficiente. Ajustado mais uma vez. Vamos lá. Frame. 5 segundos. Manda para o oeste. 17. Vai para o leste. Terminou o frame. Solta o mouse. Solta o botão. Tá quase. Agora os ajustes vão ter que ser bem menores que o que eu estava fazendo antes, de dar, por exemplo, na minha montagem lá, 2, 3 voltas no parafuso por vez. Agora tem que ser 1/4 de volta por vez ou até menos, depende da precisão que tu vai querer o alinhamento polar, certo? Então, o próximo alinhamento eu vou fazer só 1/4 de volta. O objetivo, lembrando, é fazer essas duas linhas. Fica demais aqui. Lembrando que o objetivo é fazer essas duas linhas, que agora elas estão quase sobrepostas, é ficarem completamente sobrepostas para que apareça uma linha só, sem sem nenhum desvio. Essa estrela aqui, que é a estrela inicial, durante os 5 segundos que não foi apertado o botão de deslocamento, ele tem que ficar exatamente sobre a linha, vai virar uma linha única e ela tem que ficar exatamente sobre ela. Então, vamos começar agora os ajustes finos. Então, vamos ajustar 1/4 de volta. E vamos ver o resultado. Vamos lá, frame. 5 segundos. Oeste. 17 segundos. Leste. Terminou o frame. Soltou. Ó, tá quase lá. Quase lá. Eu acho que um ajuste de meia volta. Vamos comparar aqui com o anterior. Aqui dá para ver um vão ainda. E aqui está quase eliminado já o vão entre os dois traços. Então, bem possível que meia volta, no máximo meia volta, seja suficiente para colocar a estrela em cima do outro traço. Então vamos lá, vou continuar em 1/4 de volta para não passar do ponto. Então vamos lá. Ajuste feito, faremos novamente o mesmo procedimento. 5 segundos, aperta o botão oeste.
17 segundos para o leste. 17 segundos para o leste. Terminou o frame, soltou o controle. Tá quase lá. Então, eu vou ir fazendo as interações e quando tiver os dois riscos sobrepostos, eu volto. Mais um quarto de volta e foi esse o resultado. Tá quase, faltando muito pouco para ficar perfeitamente alinhado. Então, vamos começar com os ajustes bem finos. 1/8 de volta ou menos. Vou tentar 1/8 de volta e vamos ver como fica. Ajuste feito. Vamos fazer, talvez, bem possivelmente, o último frame de alinhamento. 5 segundos. Aperta o botão do controle para o oeste. E aos 17 para o leste. Frame terminado. Vamos soltar o botão e controle. Vamos ver como ficou. Nessa hora, quando chega muito próximo do final, não é legal escolher estrelas muito brilhantes, porque satura. É mais fácil pegar uma mais fraquinha. Dá para ver também os defeitos do sim aqui, mas está faltando coisas assim de menos de 1/8 de volta para deixar perfeitamente alinhado. Então vou tentar um micro ajuste de 1/16 de volta. Então vamos lá. E aqui vemos o resultado. Perfeitamente alinhado. Os traços estão sobrepostos, a estrela está sobreposta nos dois traços. O segundo traço está bem centralizado e está feito o ajuste de azimuth. Esse é o procedimento. Tá. E agora, como fazer para ajustar a elevação da montagem? A gente fez um ajuste só, que é o ajuste lateral, que é o apontamento direita e esquerda da cabeça equatorial da montagem, certo? O próximo ajuste ele vai ser a elevação, aquele ajuste de para baixo e para cima da cabeça equatorial, não do telescópio. Como a gente faz isso? Então, vamos lá no telescópio para ver. Certo. E agora, como fazer o alinhamento da elevação, que é esse eixo aqui. A gente acertou esse ângulo aqui e agora falta esse ângulo aqui, certo? Os ajustes que serão feitos na minha montagem é aqui, girando para um lado, a cabeça equatorial vai baixar, assim é melhor. Ela vai baixar ou vai erguer, certo? Então, para onde a gente aponta para fazer esse ajuste? Esse ajuste é feito apontando para o horizonte leste ou oeste, o mais baixo que conseguir. Então, nesse caso, como eu tenho um telhado aqui perto, vamos tentar para o outro lado. Gira o eixo de declinação 90 graus. Assim, até que ele fique a 90 graus
do polo, certo? Se ele estivesse apontando para o polo, o tubo do telescópio ficaria apontando para mim. Então, para lá é leste, para lá é oeste. Então, vamos apontar para o leste, só que tem uma casa aqui. Então, vamos erguer o suficiente para simplesmente passar, conseguir fazer algum frame que pegue estrelas. Aqui parece bom. Então, o procedimento é exatamente o mesmo do que para azimuth. Você vai lá, vai fazer os frames, 5 segundos sem, só com segmento, 15 segundos até o segundo 17 apertando para oeste, e o resto do tempo até chegar aos 30 segundos para o leste. Então, vamos só conferir se está alinhado o meu eixo de elevação. Então, vamos fazer o procedimento de alinhamento de elevação da montagem. É exatamente o mesmo procedimento. O telescópio aponta, só que dessa vez, em vez de apontar para o equador celeste, apontado para o horizonte oeste ou leste, e vamos o mais baixo possível, é claro. E vamos começar a fazer os frames. 5 segundos sem movimentar a montagem. Depois aperta oeste até chegar ao segundo 17. Depois alterna para leste. Terminado o frame, solta o controle e vamos ver como ficou. Se ficou uma linha, se já está bem alinhado. Ó, meu eixo de elevação está perfeitamente alinhado. É difícil, entre seções, o eixo de elevação desalinhar. A não ser que tu bata na montagem, ó, na hora de carregar, por exemplo, se não tiver um lugar fixo, todo dia tem que levar para dentro, para fora a montagem. Esse é um alinhamento que, às vezes, tem que dar uma conferida, a não ser, claro, que tu mova a cabeça da montagem para cima e para baixo. Aqui no meu caso, alinhado perfeitamente, não tem necessidade de tentar refinar mais ainda do que está isso. Aqui, ó, o ângulo está fechado, as duas linhas perfeitamente uma em cima da outra, e a estrela que foi gerada durante os 5 segundos sem mover a montagem ficou perfeitamente alinhada com o outro traço. Então, considera pronto o alinhamento polar. Vamos tentar fazer um frame de 30 segundos para ver o que sai. Nessa vez sem mexer nada, só para ver como ficou o alinhamento. Se vai ter arrasto durante esse frame de 30 segundos. Lembrando que eu estou usando um telescópio de 1 metro de distância focal e uma Canon T1i. Saindo o frame. Ó, ficou esticado. Mas não se desespere. Se você comparar com o ângulo que a estrela andou antes do leste para oeste, foi exatamente o mesmo ângulo que a minha estrela se moveu. Isso é outro problema. Isso já é erro periódico. Só fazendo imagens guiadas para resolver esse problema. É para isso que é usado o PHD. No nosso caso, o alinhamento polar está feito e aqui não tem mais o que fazer. Pode, por exemplo, às vezes pode fazer um frame que o erro periódico não é constante. Às vezes ele é mais ativo, às vezes ele é menos ativo. Vai depender da qualidade da tua montagem.
pode fazer vários frames, 10 frames, por exemplo, de 30 segundos. 8 vão sair bons e 2 vão sair ruins por causa que pegou uma parte do erro periódico que ele vai ficar pior a imagem. Vamos ver aqui como vai sair. Então, vamos tentar mais uma vez. Vou pausar aqui para não ficar muito grande o vídeo. Já volto. Vamos ver, saindo o novo frame. Opa, já está bem aceitável. As estrelas ainda estão meio ovais. Mas para uma exposição não guiada tá bom. Claro, dá para fazer um alinhamento bem mais preciso. Em vez de usar 30 segundos, em vez de usar um frame de 30 segundos para fazer o alinhamento, para fazer o V fotográfico, pode fazer 60. Quanto maior o tempo, mais sensível vai ser. Porque a distância que ele vai ficar, ele vai abrir, vai ser bem maior e vai ser bem mais preciso para alinhar as duas linhas. E agora a barbadinha. Nas ferramentas do APT tem o DARV. O DARV significa Drift Align by Robert Weiss. É alinhamento de deriva que foi inventado pelo Robert Weiss, que é esse tipo de alinhamento fotográfico. Aqui tem fazer o drift por quantos minutos? Meio minuto, 30 segundos, né? Bom, a gente estava fazendo o teste de altitude, o telescópio já está apontado para o leste. O que faz? Só aperta ali e ele vai fazer todo o procedimento automaticamente, ó, movendo leste. Se acompanhar aqui no Peak Go To, vai mostrar aqui. Revertendo direção, movendo para o oeste. Quando terminar o frame, ele vai aparecer o V ou o traço, depende do estágio de alinhamento que tiver. Só que ele usa uma velocidade bem maior de deslocamento, né? Aqui está alinhamento de altitude, tá perfeito. Certo? Se na próxima vez não precisa ficar dando chute, movimentação. Claro, isso se tiver uma montagem conectada aqui no APT via Ascom, certo? Senão vai ter que ser manual, vai ter que dar o chute, disparar o frame, apertar o oeste e depois apertar o leste. O bom desse método é que não precisa de uma montagem computadorizada. Pode ser uma montagem simples com aqueles controles com norte, sul e leste e oeste, só sem conexão com o computador. Dá o chute só para ativar a câmera. Espera os 5 segundos, aperta o botão oeste. Espera até chegar aos 17, 20 segundos, depende da velocidade de acompanhamento. E apertar o leste. Feito isso, ele vai dar o mesmo resultado. E é só ir fazendo os ajustes. O próximo método é via o PHD. PHD tem uma ferramenta de alinhamento chamada Drift Alignment. Para fazer isso, o primeiro passo é saber aonde a montagem... Claro, precisa uma montagem alinhada, seria o ideal. Uma montagem que conecte com o computador seria o ideal. Por exemplo, a minha está conectada aqui, está mostrando a estrela Giena, ou Giena, da constelação do Corvo. Certo? O primeiro passo seria
calibrar o PHD. Vamos escolher aqui uma área onde é que tenha mais estrelas e não sejam tão brilhantes, só para fazer a calibração do PHD. Calibrar, segura Shift, clica no botão de guiagem. Certo? Calibrado. Vamos nas ferramentas e vamos em Drift Align. Vamos tirar o apt aqui do caminho. Aí tem as duas opções. Para fazer, ele está dizendo qual é a posição atual, menos 4 graus do meridiano e menos 16 graus de declinação do meridiano. Para fazer o drift, tem que ir para 0 e 0. Pode fazer isso automaticamente, simplesmente clicando aqui no botão Slew. Olhando aqui no Skytech X, ele vai lá no meridiano junto ao Equador Celeste. O problema é encontrar uma estrela para fazer isso. Então, vamos aumentar a exposição até aparecer alguma estrela. Nada ainda. Com 2 segundos de exposição, começou a aparecer algumas estrelas. Vamos ver essa aqui. Parece bom. Selecionado a estrela, é só clicar em Drift. E ele vai fazer o gráfico de declinação é o vermelho. E ele vai mostrar quanto está o erro atual de apontamento. Como eu já tinha feito o alinhamento antes pelo método fotográfico, foi no olho, claro, posicionamento, ele vai apresentar aqui o erro. Ou não. Vamos acompanhar para ver. Ó, em média, o erro de alinhamento polar, ele vai mostrar aqui. O bom é esperar um minuto, 2, até estabilizar esse valor. Então, 6 minutos de arco, 7 minutos de arco, 8. Parece que está estabilizando por volta de 8 minutos de arco o erro de alinhamento polar. Em azimuth. Certo? Qual é o procedimento? Aqui dá para ver esse anel rosa ao redor da estrela. A estrela está aqui no centro. O objetivo, quando clicar aqui em Adjust, é mover essa estrela. O ideal é sempre mover a metade do caminho até esse anel rosa aqui. Certo? Por quê? Para não passar, fica indo e voltando, indo e voltando. Então sempre ajusta metade. Se clicar aqui em Adjust, ele vai sumir o alvo e vai permitir que tu ajuste a montagem e essa estrela aqui vai deslizar para algum lado aqui. E o ideal é que chegue na metade da distância do círculo. Então eu vou lá fazer um ajustezinho e vamos ver se a gente acerta isso. E eu acabei mexendo demais e foi quase lá na borda do círculo. Então, vamos lá. Drift novamente. E vamos ver se melhorou ou piorou. Antes o gráfico estava tendendo a descer. Com um erro de
8 minutos de arco. Nós tem que esperar estabilizar. Normalmente 1, 2 minutos. Um alinhamento polar muito bom. Bom o suficiente assim para astrofotografia. É menor do que 4 minutos de arco. Certo? O meu tá um pouquinho mais do que isso. Então, o ideal, o perfeito assim, muito bom, considerado muito bom e é bem difícil até conseguir, é 1 minuto de arco por aí. Quanto menor o erro de alinhamento polar, maior o tempo de exposição que tu vai conseguir fazer, sem guiar, claro, sem levar em conta o erro periódico da montagem, né? Ó, e como pode ver, o tá com o tempo vai saindo do lugar ideal para fazer o drift. Chegar 2, 3 graus, faz o ajuste e manda fazer o slow de novo lá para o lugar ideal. Então, vou fazer o ajuste aqui e vou mandar sem mexer na montagem, vou dar um slow para ele voltar aqui pro meridiano com o equador celeste, certo? Então, vamos lá de novo. Tem uma estrela, tem. Então, drift novamente. Vamos ver se melhora ou piora. Que sonho, alinhamento polar de 0.01 minutos de arco de erro. Ó, então, olha, aparentemente está estabilizando num alinhamento muito bom. Então, o que prova que o alinhamento em V, claro, depende qual a distância focal. Quanto maior a distância focal, melhor tem que ser o teu alinhamento. Isso é óbvio. Mas se for com uma distância focal menor, aquele alinhamento que a gente fez praticamente no olho, com o método em V fotográfico, ou DARV, tá perfeito. Ó, esse alinhamento aqui também, ó. Nossa senhora, quase perfeição. Eu nem vou tentar mexer mais nele. E aqui terminou, tá? Tá feito, digamos, né? Tá aceitável. Tá aceitável um erro de 0,16 minutos de arco. Tá louco de bom. Vai pro próximo passo, que é a altitude. Ele vai mostrar aqui para onde ele vai, é o ideal. Só que, pela prática, eu já vi que aqui no meu observatório, se eu mandar dar um slow para essa posição aqui, que é o horizonte leste ou oeste, eu, na altura, na elevação que o PHD quer, ele não vai, ele vai pegar, apontar para as duas paredes, ou para o telhado do observatório, ou para a casa do lado. Então, no meu caso, eu uso só o, o método V fotográfico. Então, feito aqui o alinhamento, vamos dar uma conferidazinha aqui no apt. E eu vou fazer um frame e já volto. Vamos conferir. Olha só, que beleza. Estrelas pontuais. As estrelas pontuais só limitadas agora pelo erro periódico da montagem. Então,
feito. Só fazer as imagens. E é isso. E é isso aí, pessoal. Espero que tenha tirado as dúvidas, tenha ensinado certinho como fazer o alinhamento polar e tenha matado esse bicho de 7 cabeças que para muita gente é fazer o alinhamento. Então, se gostaram do vídeo, deixa uma curtida. Se tiver alguma dúvida, pode deixar comentários que eu respondo. E a gente se vê no próximo vídeo. E não se preocupe, vai ter sobre o PhD. Então, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Astrofoto. Até mais, pessoal!